Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Continuando a leitura dos vídeos anteriores, hoje, 9 de julho, às 22 horas e 35 minutos de 2024, vamos agora para a página 12, o qual eu já li, né? Vamos agora para a página 13. E a página 13 está alicerçada em HC. Então vamos lá? Em HC 1242. A minha mão tá horrível, gente. Hoje é terça-feira. E isso aí eu falo tanto para vocês quanto para todos. Para vocês e para todos, né? Porque o certo é falar todos, não para vocês. Que dentro da filosofia que devemos ter de vida, HC é Abacuque, tá, gente? HC é Abacuque. Tá? Então vamos lá no livro de Abacuque. A página 13 da Escola Sabatina, Evangelho de Marcos, ela está alicerçada em Abacuque, capítulo 1. Tá certo? Mas voltando a falar o que eu estava falando aqui. A filosofia de vida que todo cristão deve ter é somente uma: acreditar na volta do Salvador. Essa é a filosofia. Porque enquanto você acreditar na volta do Salvador, você vai entender o que se deve fazer para se manter puro, para se manter de uma forma presencial ao divino, buscando diariamente o Espírito Santo. Ah, Oliveira, você está falando de filosofia? É, filosofia. Porque enquanto você não aprender a estudar a vida, enquanto você não aprender a se autoestudar, enquanto você não aprender a entender quem você é, o porquê que tu erra, o porquê que o sofrimento está sempre batendo na sua porta, o porquê que você nunca consegue sair da miséria, o porquê que sua família está toda entrevada nas maldições, na miséria. E quando eu falo família, é algo literal. Do seu tataravô até o seu neto, a sua neta, a sua tataravó. Por que a sua família está entrevada em miséria, em trevas? Como é que você vai conseguir quebrar esse grilhão? Como é que você vai quebrar essa corrente? Eu não estou falando que você vai passar a ficar rico, rica, ter 500 mil casas, 300 mil carros. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você sair dessa miséria. Miséria intelectual, miséria emocional, miséria pessoal. Riqueza não está no que você tem no bolso. Riqueza está naquilo que você consegue passar para alguém. E o que você tem conseguido de ensinar a alguém? O que você tem conseguido ensinar para um neto, para uma neta, para um filho, para uma filha, para um sobrinho, para um irmão, para um pai, para uma mãe? O que você tem conseguido ensinar? O que você tem conseguido fazer de alguém olhar para você
e falar realmente isso que ela ou ele fala é verdade, é justo, é correto. Aprenda não a filosofar, mas aprenda a filosofia para o seu eu. Muitos acreditam que a filosofia é algo de pessoas desocupadas que querem amar a natureza, querem amar o animal, os animais, né? Querem amar os animais. Mas a filosofia não é isso. A filosofia é quando você consegue entender a necessidade do outro. A filosofia é quando você começa a entender que aquilo que você faz é nocivo, é prejudicial ao outro. Filosofar é quando você olha para o céu e fala: por que o céu é azul e por que esse azul me faz bem? Porque quem é a pessoa, qual é a pessoa que ao olhar para o azul do céu se sente mal? Olhar numa nuvem na forma de um coelho, uma nuvem na forma de uma pessoa, na praia, ao sentar para pegar o raio do sol, olhar aquele longo mar, qual é a pessoa que se sente mal em ver isso? Ir numa cachoeira, se deliciar com o barulho das águas batendo na pedra, olhar uma criança sorrir, brincar, correr. Quem é que se sente mal em ver isso? Porque em algum momento da sua vida, quando você para refletir os teus atos, quem tu é, entender que o que está girando ao seu redor é mal, e você não pode ser igual àqueles que fazem o mal, isso é você se autoestudar. Isso é você compreender que o que você está passando, o que você está pensando, é aquilo que o Espírito Santo está declarando a você, o que você tem que entender para se corrigir. Muitas das vezes, eu chego aqui e falo assim, ó, estude a lei, pratique a lei, ensine a lei. Você que tem gato no relógio de luz, tire esse gato do relógio de luz. Você que consome água da companhia de água do seu estado, põe hidrômetro. Quando eu falo isso, é porque é uma coisa fácil de entender. Como é que uma pessoa que surrupia luz, surrupia água, rouba o gás encanado, para quem tem gás encanado na sua casa e sabe que a companhia não pode ir lá cortar o gás, como é que você, entendendo que está roubando, consegue entender que você vai se perder na vida? Até o nosso bichinho de estimação, que não é meu, é do meu filho, quando estamos falando a palavra, ó, do nada começou a latir, está estranhando minha mão, está mordendo minha perna, nunca fez isso. Esses vídeos todos, ela já está aqui já há 3 meses. Então é isso que dentro de uma filosofia você vai aprender a entender que não se bate no cachorro, não se bate no gato, não se prende um passarinho em gaiola, porque um ser humano que prende um passarinho na gaiola é tão criminoso quanto aquele que mata uma pessoa, que mata uma onça. Fica você preso, presa numa gaiola, sem direito a nada, para ver se você gosta. Então, quando você busca a filosofia e começa a entender o que é rude, o que é ruim, o que é nocivo, o que é mal, e a tua mente, o teu coração deseja fielmente mudar isso, isso é um estudo que você está fazendo sobre você mesmo e reconhecendo que aquilo não presta. O Evangelho, ó, agora foi perturbar lá no outro quarto, lá o pessoal lá.
Eu estou falando isso que eu não sei se você está escutando barulho. Estou só falando para você entender o que está acontecendo. O Evangelho é a mesma coisa. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos, você começa a estudar a vida de alguém. Você começa a estudar pessoas, como elas eram antes da conversão e o que elas eram depois da conversão. Você começa a trazer para você a experiência do que está escrito. A bicha está atacada. Então, o que acontece? Quando você compreende essa situação, você automaticamente começa a se corrigir. E dentro dessa correção, o que você analisa, o que você pensa? Gente, calma aí, só um minuto, tá? E é isso. Quando você estuda, quando você entende, quando você pratica, automaticamente aquilo que está arruinando a sua vida financeira, arruinando a sua moral, arruinando o teu relacionamento com o Espírito Santo, ou até o seu relacionamento dentro do seu lar, tem que ir embora. Porque a partir do momento que você reconhece que aquilo é ruim, você começa a mudar a atitude. E para uma pessoa não compreender isso que eu falo, é porque a cabeça está muito doente. A pessoa está muito dominada pelo ódio, pela bebida, pela prostituição, pelo vício. Porque automaticamente qualquer pessoa que consegue entender o que é nocivo, ela para. E isso é algo mal. O que eu vou ler aqui agora, na página 13, depois dessa oração que eu vou fazer agora, é algo que devemos entender cada vez mais, biblicamente estudando, para que possamos cada vez mais crescermos espiritualmente. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: busque o Espírito Santo através de orações e jejum. Estude a lei, pratique a lei e ensine a lei. O erro que tu vai cometer na sua vida é quase zero. Se você não for uma pessoa falsa, uma pessoa que está fazendo isso para ganho próprio. Se você está sendo uma pessoa verdadeiramente espiritual, verdadeiramente inteligente, a entender que salvação depende da sua correção mental e espiritual, você vai aprender a lei, praticar a lei, ensinar a lei, vai jejuar, buscar o Espírito Santo e reconhecer que o Salvador, que você conhece como Jesus Cristo, é aquele que padeceu, morreu e ressuscitou por nós. E isso é o mais importante. É crer no Salvador que você conhece como Jesus. Então vamos orar? Então antes da oração vamos fazer o seguinte. Para aí agora. Esse vídeo é gravado, então tem como você dar uma pausa aí. Vai aqui no botãozinho de baixo aqui e se inscreva no canal. Vai lá nos sininhos, aperta o sininho lá para você receber as mensagens. E o mais importante, isso aí para mim é o fundamental. Faça comentários para que eu venha entender cada vez mais o que se deve melhorar no canal. E claro, se você tem gostado, elogie, tá certo?
Mas faça isso com boa intenção. Não faça isso com a mente doente, com a mente maldosa. Não faça isso de uma maneira rude e ruim, não. Faça algo que venha melhorar. Opinião religiosa eu vou considerar. Ideias para melhorar eu vou querer fazer. Tá certo? Opinião religiosa eu recebo um monte. Só que é aquilo. Muitas vezes a luz que me alcança não te alcança. E a luz que já te alcançou não me alcança. Então, opinião religiosa, mas aquilo que é construtivo, é ótimo. Sendo ela de uma forma negativa ou positiva. Sendo construtivo, é ótimo. Tá certo? Então vamos orar agora? Já deixa a Bíblia aberta em Abacuque, capítulo 1. Tá certo? E vamos orar. Amado Pai, eis-me aqui. O meu filho acabou agora de descer por essa porta, Pai. Eu não sei para onde ele foi. Nessa noite chuvosa, dessa terça-feira. A mãe dele está dormindo ali. O meu outro filho está lá em Pedrotiba. As minhas filhas estão também em Piratininga. Em Engenho Novo. Mariópolis. E eu não sei o que cada um está fazendo agora. Mas eu te peço, Pai, tanto em mim como na mãe dos meus filhos e filhas, eu te imploro que nos abençoe com o teu Espírito Santo, nos desviando do mal, tirando de nós toda a armadilha de Satanás, tirando de nós toda a vontade, todo o vício, toda a perseguição demoníaca, Pai. Abençoe tanto a mim, quanto aos meus filhos e as mães dos meus filhos, nos tirando do laço do passarinheiro que Satanás tem armado diariamente. Peço a Ti, Pai, que através de Salvador nos dê Seu Espírito Santo e nos abençoe nos batizando. Nos abençoe nos dando visão. Nos abençoe nos revelando o amor que Tu tem por nós e nos dê o Teu Espírito de profecia. Obrigado, Pai. É o que eu te agradeço. Assim seja, muito obrigado, assim seja. Através de Salvador. Então tá aqui, ó. Sexta, 5 de julho. E está escrito assim. Abacuque, capítulo 1. Como você sabe, eu só leio o primeiro versículo, mas seria bom você ler todo o capítulo, tá certo? Porque a página está alicerçada em Abacuque 1. E está escrito assim. Oráculo revelado ao profeta Abacuque. Shabacuque, nome babilônico que significa abraçar o entendimento. Questiona o profeta, o Yahvé, até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me ouviste, sem que tu me dê ouvidos? Até quando protestarei diante de ti violência, sem que tragas alguma salvação? Abacuque, capítulo 1, versículo 1 e 2. Gente, o nome Abacuque, que soletrado é H-A-B-A-C-U-Q-U-E. E pela forma coerente escrita babilonicamente, é soletrado assim. C-H-A com a crase em cima, aqueles dois pontinhos que botavam antigamente no U da linguiça. B-A-Q-Q. U com acento do vovô, o chapéuzinho do vovô, né? Como a gente aprende na primeira série. U e G. Shabacuque. G não, desculpa, Q. Que significa
abraçar o entendimento. Abraçar o entendimento. Isto é, a pessoa que abraça a sabedoria, o entendimento, a eloquência de querer ensinar, a loucura de querer ser professor de alguém, essa pessoa ela é rica em diversas formas de pensar e de viver. Mas está escrito assim na página 13. Está escrito assim, do livro da Escola Sabatina. Leia de Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, página 66 até a página 76. A Voz do Deserto. Atos dos Apóstolos, página 106 ao 112, também de Ellen White, tá, gente? Arautos do Evangelho. É fascinante perceber que Apocalipse 14, versículo 6 e 7. A mensagem do primeiro anjo é paralela à mensagem do Evangelho que o Salvador apresentou em Marcos 1,15. Então vamos lá em Apocalipse capítulo 14. E está escrito assim. Capítulo 14, versículos 6 e 7. E está escrito assim. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar aos que habitam. Porque se Apocalipse ele está voando no céu, enfim, que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Só que, na verdade, esse negócio de nas mãos do evangelho, eu não creio, tá certo? Porque a partir do momento que o Salvador volta, embora aqui em Apocalipse 14 ainda ele não voltou, não é mais pregado a morte, a ressurreição e a volta de Cristo, porque já aconteceu. A profecia se fez. Então, na verdade, aqui ele tá pregando a Torá, ele tá ensinando a lei universal, ele está ensinando a todos os salvos aquilo que ainda não sabemos e descobrimos. Mas eu não vou mais falar sobre isso aqui não, vou deixar em outra ocasião. Aí vamos lá em Marcos 1, versículo 15. Eu não aceito quando alguém tem que falar assim. A Bíblia está ultrapassada. Não está. Ultrapassado está a pessoa que está pensando nisso. Uma coisa é você entender que teologicamente alguém escreveu de uma forma para a pessoa crer na religião do tempo atual. Certo? A outra coisa é você compreender, como eu compreendi aqui, que o anjo estava com o evangelho eterno. Não é evangelho eterno. Porque o evangelho fala sobre a morte, a ressurreição e a volta de Cristo. Esse é o evangelho, ele não é eterno. Ele começou a passar a existir depois que Cristo morreu e ressuscitou. Porque se ele morresse e não ressuscitasse, poderiam até continuar falando sobre Cristo. Mas ele não teria ressuscitado, ele só seria mais um profeta, só mais um mensageiro. Conforme os outros profetas está aqui na Bíblia. E ainda tem a questão de Moisés ter voltado, de Elias ter voltado. E assim vai. O Vale dos Ossos Secos aconteceu ou não aconteceu?
Foi só uma visão ou foi real? Mas enfim, eu não estou aqui desapontando você, ministrando coisas erradas que está na Bíblia, que a intenção não é essa. A intenção é fazer você ler conforme está escrito, não conforme a religião fala, não conforme aquele homem que algum dia, se alguém levantou ele como pastor de alguma coisa, começou a ensinar e naquele momento pareceu bonito. Não, eu quero que você leia conforme está escrito. Aí vem assim, página 13. Aí vem assim, profecia do categoria. Aí vem assim, esse quadrado aqui com 3 separações, vem assim. A primeira categoria, a segunda vem Marcos 1, depois Apocalipse 14. Aí vem assim, profecia do tempo, o tempo está cumprido, Daniel 9, e a chegada é a hora do juízo, Daniel 7, 8. Eu li Marcos 1,15? Não, né? Desculpa, então vamos aqui primeiro ler Marcos capítulo 1, versículo 15. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino do Criador. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não tem como ser Evangelho, ele tem que ser e creia na Torá, creia na lei. Não tem Evangelho nesse momento para ele falar que é Evangelho. Por que está escrito Evangelho? Vamos lá. Primeiro, o livro mais antigo que se tem dado como opinião de ser mais antigo é um livro que foi fabricado 70 anos depois da morte de Cristo. Porque até agora eu não entendi se foi pela morte de Paulo ou se foi pela morte de Cristo. Mas aí eu estou falando morte de Cristo. O segundo e o terceiro e o quarto livro mais antigo que tem, eles foram descobertos depois de 100 anos da morte de Cristo, que aí já é morte de Cristo. E assim vai. Teve livros que só foram encontrados 500 anos depois da morte de Cristo. Então é muito complicado você entender se está escrito ali Evangelho, porque a pessoa que escreveu o livro, 70 anos depois, já vivia o Evangelho da vida, morte e ressurreição de Cristo, por isso que escreveu o Evangelho, ou se foi uma questão católica para desconfigurar o judeu, para desconfigurar a Torá. Então eu prefiro acreditar que o nome não é Evangelho, eu prefiro acreditar que o nome é Torá, que o nome é Bíblia, que o nome é lei. Eu prefiro acreditar nisso. Não é uma questão de eu querer mudar o que está escrito, é uma questão de você entender. Não existia o Evangelho. Como é que Cristo vai pregar o Evangelho se ele nem morreu? Como é que Cristo vai pregar o Evangelho se ele estava começando a se apresentar ao povo? Como é que ele vai falar do Evangelho se na ressurreição dele ele teve que falar para a mulher: mulher, não me agarre, não me detenha. Eu tenho que ir ao Pai para saber se o que eu fiz ele aceitou. Então, como é que ele poderia falar que ele só teve certeza daquilo que ele fez que estava bom ou não, que estava correto ou não, depois que ele ressuscitou e foi ao céu? Por isso que eu prefiro falar Torá, lei e Bíblia judaica. Eu prefiro falar isso, não Evangelho. Por favor, fecha a porta. Deixa a chave aqui que você não vai sair mais. Por favor. Assim como a mensagem do Salvador apresentada em Marcos 1 estava intimamente ligada às profecias de Daniel, no início da proclamação do Evangelho, a mensagem do primeiro anjo também está ligada a Daniel no fim da história da Terra.
Perguntas para consideração. Quais são as semelhanças e a diferença de João Batista e o Salvador? Em Marcos, capítulo 1, versículo 1 ao 13. Que lições você aprende com os dois? Segunda pergunta. O que significa o batismo? Romanos, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Evangelho de João, capítulo 3, 1 ao 8. Compare com o batismo do Salvador. Marcos, capítulo 1, versículo 9 ao 13. Eu vou ler aqui Romanos 6, 1 e vou ler aqui João 3, 1. Por quê? Porque eu não li, tá certo? Então vamos lá em Romanos. Se está por aqui, eu não vi. Eu não vi. Tá? Eu acho que o cara só botou aqui porque não está na literatura, não. Dê uma olhada aqui, grosso aqui, não está, não. Então vamos lá, em 1 Romanos, capítulo 6. Romanos é depois de Atos. Vamos lá. E está escrito assim. Está escrito assim. Romanos, capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Então, qual será a conclusão? É uma pergunta. Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? É outra pergunta. De forma alguma, exclamação. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Outra pergunta. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos igualmente batizados na sua morte? Cara, eu estou lendo esquisito pra caramba, por isso que eu estou falando. Pergunta, exclamação. Isso aqui é uma outra pergunta. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Não é exclamativo. É ponto final. Então, o que acontece? Dentro dessa configuração, aqui ele está fazendo perguntas sobre como que podemos viver no pecado se pelo batismo já largamos a velha criatura. Foi o que eu falei lá na frente. Quando você se batiza, é porque você faz publicamente a confissão que aqui, quando você já está batizado, você deixa de praticar o que aqui, quando você não era batizado, você praticava. Aqui, você vive pela regência do servir ao outro, do amor, porque a regência do servir ao outro com amor está acima da lei. Mas como é que você vai entender como servir ao outro se você não entende o que é pecado? Para você entender o que é o pecado, você tem que estudar sobre a lei. Você tem que praticar a lei, você tem que ensinar a lei. E nisso você tem que entender o que você praticava de errado para não praticar mais de errado. E ensinar a pessoa a não praticar mais o errado. Porque como é que você vai entender que o sétimo dia tem que ser guardado se você não entende o porquê da guarda do sétimo dia? E a rodinha, e a nota aqui da rodapé. Ah, não, vou ler isso não. Então tá aqui, gente. Graças ao bom Criador, terminei a primeira lição e agora chegamos à segunda lição. Amanhã eu mando bronca, tá certo? Hoje é dia 9, né? Se já passou de meia-noite. Não, passou não. Eu comecei, era mais ou menos 10h35. Tem 35 minutos, com mais uns 2 ou 3 minutos que eu dei uma pausa ali.
Deve ser 11 horas, 11h10 agora, da noite. Vamos orar? Ah, só mais uma coisa. Quando terminar aqui esse vídeo, eu vou colar um outro vídeo aqui para você entender algumas coisinhas que para mim é bom que a pessoa veja, escute, entenda, até para sua salvação, tá? Não tem nada a ver com o evangélico, não. Mas o que eu vou colar aqui é algo bom de você entender um pouquinho. Mesmo que você não ache interessante, você ache o assunto chato, mas é aquilo. Antes de você ser médico, cardiologista, ortopedista, psiquiatra, querendo ou não, você tem que estudar coisas chatas que não te chamam nenhum tipo de atenção. Mas é através dessas coisas chatas que você vai se qualificar mais ainda para ser um bom psiquiatra, para ser um bom ortopedista, para ser um bom cardiologista, para ser um bom nutricionista. Então, cria uma forcinha dentro de você aí e olha esse vídeo, tá bom? Vamos orar? E logo depois da oração vai começar o vídeo. Só não esqueça, se você ainda não fez, faz agora. Se inscreva no canal, compartilhe e dê um like, tá certo? Escreve aí alguma coisa. Seja abençoado você e sua família. Vamos orar. Amado Pai, por mais que a sua lei fale que não é para desejarmos em nada sobre qualquer imagem, e essa igreja, por mais imunda que ela está sendo, ela põe imagens de homens, mulheres e tantas outras coisas para as pessoas adorarem e fixar na sua mente uma idolatria na forma subconsciente. Eu clamo a Ti, Pai, que me abençoe e abençoe cada homem, cada mulher que está vendo esse vídeo, escutando minha voz. Nos dê Teu Espírito Santo, nos batize com Teu Espírito Santo, dê a nós o Teu Espírito de profecia, fortalece o nosso espírito para que a carne não venha nos derrubar, superabundar. Preenche-nos com Tua sabedoria, Pai. E que através de Salvador, escute essas orações, nos fortalecendo, nos dando força para sair do pecado, nos dando entendimento e visões para que, através dos negócios, do trabalho, das amizades, consigamos honestamente dinheiro para pagar as contas, comprar comida, comprar remédio e tantas outras coisas. Ah, Pai, também te peço, abra a porta de emprego para quem está desempregado, abra a oportunidade de trabalho, pedreiro, eletricista, carpinteiro, motoboy, entregador de fast food, não importa qual seja o trabalho, até de vender doce dentro de ônibus, mas que seja de uma forma honesta, que venha trazer e suprir a necessidade do lar. Abra portas, Pai. Faça o dono da empresa pegar aquele currículo que está lá no canto, olhar e desejar que esse homem, que essa mulher venha ter esse emprego, Pai. Misericórdia eu te peço. E que venha perdoar todo e qualquer pecado que eu tenha cometido contra ti e contra o meu próximo, da mesma forma que cada homem, cada mulher agora está falando a mesma coisa, que tu venha perdoar o pecado que esse homem, que essa mulher tenha cometido contra ti e ao próximo, Pai. É o que te pedimos através de Salvador. Assim seja, muito obrigado, assim seja, Pai. Gente, assiste esse vídeo aí agora.